Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 15 de nosso mini curso gratuito para o TJMMG Banca FUMARC. Nossa conversa de hoje é sobre colocação pronominal. De que forma a FUMARC irá abordar esse item 10 que corresponde ao corpo de 11 itens dentro do escopo da sua prova? Vamos aqui analisar o seguinte. Quando você pensa sobre FUMARC, você tem que trazer em mente que a banca FUMARC é uma banca que irá priorizar a cobrança de casos facultativos para posição do pronome. Então, em inúmeras provas, quando a FUMARC faz a exigência lá no edital de colocação do pronome próclise, mesóclise e ênclise, principalmente quando ela explicita o que ela quer, porque quando você estuda pronome, você pode estudar retomadas de pronome, você pode estudar o tipo de pronome, mas necessariamente a FUMARC destacou ali a relação posicional desses pronomes. Então, ela quer saber se o pronome viria antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise, ou posterior ao verbo, seria um caso de ênclise. Então, quando a FUMARC faz essa unidade explicitada que ela irá cobrar sobre o pronome, geralmente o que ela traz na prova são aquelas perguntas que dizem assim: observe as unidades pronominais abaixo e assinale a opção que demonstre uma outra posição também viável para a colocação do pronome. Então, o que ela quer cobrar do aluno, na realidade, são situações nas quais o pronome pode ter ali duas posições, por exemplo. Então, vamos aqui entender o perfil FUMARC. Dentro dessa base de colocação pronominal, o aluno deve ter cuidado com aqueles casos facultativos de posição do pronome. Primeira articulação que o aluno deve ter cuidado, de forma assim, exagerada mesmo, é com a questão dos verbos do infinitivo. Então, aqui, ó, primeiro caso, muito cobrado pela FUMARC, bem explorado pela FUMARC. Verbos no infinitivo. O que nós vamos entender aqui dentro é que existem corpos verbais, aqui é uma cobrança indireta que a FUMARC faz do verbo também. É um jeito de a FUMARC averiguar se o aluno tem domínio das relações verbais, na questão de emprego de classes, na questão da flexão, na questão da contextualização do verbo em meio ao texto, se esse aluno tem um domínio paralelo do verbo, para assim determinar a posição viável para o pronome. Vamos aqui enxergar o seguinte. Dentro da estrutura gramatical, existem verbos que vão apresentar o mesmo tipo de corpo. Como assim, Jacir, o mesmo tipo de corpo? Existem verbos que não vão mudar o seu formato para apresentarem relações no infinitivo e para apresentarem relações no futuro do subjuntivo. Então, existem verbos que abordam, que apresentam o mesmo corpo ao serem trabalhados no infinitivo e ao serem trabalhados no futuro do subjuntivo. Isso é um perigo para nós no interior da prova, porque essa noção, essa classificação exata, exímia desses verbos, que são similares quanto ao corpo, é necessária, essa classificação é necessária para que o aluno determine a posição do pronome. Então, por exemplo, aqui, olha, exemplos básicos, né, que são assim, tradicionais no perfil FUMARC. Os verbos ocupar, cantar, são exemplos clássicos de verbos que apresentam o mesmo corpo, tanto para demonstrar um trabalho voltado para as unidades do infinitivo, quanto um trabalho voltado para as unidades no futuro do subjuntivo. Outros verbos modificam demais o seu formato, e aí fica fácil de enxergar se o verbo vem no infinitivo ou vem no futuro do subjuntivo. Aí é tranquilo, por exemplo, o verbo saber e souber. Saber seria aqui no infinitivo e a forma souber seria no futuro do... aqui, saber seria no infinitivo e a forma souber seria no futuro do subjuntivo. Então, assim, o verbo caber e couber fica fácil enxergar quando é uma unidade, quando é outra unidade.
Mas essas duas relações verbais, por exemplo, existem várias outras. No nosso aspecto linguístico, nós temos mais de 11.000 verbos. Não há possibilidade de o aluno decorar quantos verbos possuem uma matriz equivalente para trabalhar tanto no infinitivo quanto no futuro do subjuntivo. O que a gente vai aprender aqui é fazer teste, não é decorar, é testar. É usar da própria língua portuguesa para corresponder à própria língua portuguesa com a unidade correta. Então, vamos aqui enxergar. O verbo ocupar e o verbo cantar são dois exemplos. Eu podia pegar qualquer outro, mas eu peguei aqueles que são mais usuais pela FUMARC. São dois verbos, duas unidades verbais, que apresentam o mesmo formato para desempenhar o papel aqui e aqui, tanto no infinitivo quanto no futuro do subjuntivo. Isso, numa questão de prova, é perigosíssimo. Por quê? Quando você pensa que o verbo veio trabalhado no infinitivo, olha o resultado que você terá. Haverá próclise ou ênclise, mesmo que haja palavra atrativa. Então, mesmo que haja palavra atrativa. Olha que perigo. Geralmente as pessoas estão acostumadas demais a perceberem uma palavra atrativa, um não, né, um advérbio negativo, um advérbio de localização, um aqui, um ali, e automaticamente já puxar a base pronominal para pertinho dessas unidades que são atrativas, porque o poder delas de ímã é muito forte. Então, as pessoas já estão familiarizadas com esse tipo de conduta. Só que entra a FUMARC num perfil de cobrança no qual ela trabalha posições facultativas do pronome. E aí, a primeira unidade que ela vai estabelecer, por exemplo, um verbo no infinitivo com palavra atrativa. Por quê? Quando esse aluno observa a existência de uma palavra atrativa, gente, é muito difícil esse aluno achar que o pronome não ficaria colado com a palavra atrativa. Então, quando a FUMARC oferece duas opções, uma com o pronome coladinho na palavra atrativa e uma outra opção de reescritura com o pronome distanciado posterior ao verbo, ou seja, longe da palavra atrativa, é uma probabilidade de 99,9% de os candidatos acharem que aquilo ali foi um erro, foi um equívoco, e, portanto, que o pronome ali não teria duas possibilidades de emprego, duas relações posicionais de concepção, de enredo, de aplicação. Então, isso é mais do que natural acontecer. E a FUMARC exatamente invade essa fragilidade existente no nosso meio, no nosso ensino, justamente porque ali ela sabe que ela vai selecionar vários candidatos. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Se o verbo estiver no infinitivo, haverá próclise ou ênclise, mesmo que você tenha uma palavra o quê? Atrativa. Se esse verbo em contrapartida, que possui o mesmo corpo, a mesma unidade verbal, o mesmo formato, vier flexionado no futuro do subjuntivo, olha a informação para o pronome que nós teríamos. Veio no futuro do subjuntivo, não haverá ênclise. Então, não haverá ênclise. Apenas ocorrerá a próclise, porque nenhuma estrutura verbal concebe o pronome articulado em posição de ênclise se esse verbo estiver no futuro. Não existe futuro, seja futuro lá do indicativo, seja futuro do subjuntivo, com um pronome oblíquo na posição de ênclise. Qualquer tipo de futuro já interrompe a possibilidade de se ter uma ênclise. Isso aí é fato. Agora, existem duas situações aqui que são exploradas pela FUMARC e a FUMARC invade justamente essas concepções. Vamos estudar, vamos mostrar para vocês exemplos para que vocês possam conseguir enxergar como fazer. O caminho mais certo aqui não é tentar olhar pela aplicação contextual do verbo, de acordo com o sentido que esse verbo trouxe aqui à unidade, porque quando esse verbo vem no infinitivo, o infinitivo é uma forma nominal. Então, é muito difícil o aluno conseguir enxergar qual foi a aplicação semântica daquela unidade verbal dentro do contexto. É mais fácil testar, é mais garantido testar. Por exemplo, vocês vão tentar aplicar o saber, ok? Se a unidade, se a estrutura lá verbal, por exemplo, terminou com R, peguei lá uma questão do FUMARC, bati os olhos na questão do FUMARC e já consegui compreender que o verbo terminou
Ele veio escrito como se estivesse supostamente no infinitivo. Eu não vou falar que ele está no infinitivo de mão beijada, concordo? Eu vou fazer o quê? Vou fazer um teste. Se aquela unidade verbal que eu preciso acertar ali, que eu preciso testar, vier substituída pela forma saber, eu já sei que ele está trabalhado no infinitivo. Agora, se essa forma verbal recusar o saber e no lugar dele, dessa forma verbal ali, daquele verbo que eu estou testando, apenas couber o souber, eu sei necessariamente que meu teste vinculou a postura de um verbo flexionado no futuro do subjuntivo. É fácil de se entender. Então, se viesse lá um caso assim, olha. Quando ele cantar a música, nós iremos compreender qual era a melodia mais adequada e assim vai. Aí a banca grifa a unidade aqui, a música, e pede a substituição do substantivo música por um pronome correspondente e ainda pede para o candidato sinalizar, demarcar a opção que apresente duas possibilidades de posição para a troca daquele substantivo por pronome. Então, imediatamente, quando o aluno olha aqui, quando ele cantar a música, esse aluno ele tem uma vontade tão grande de cortar esse R que foi colocado aqui e já inseriu lá nessa posição, porque ele pensa assim, tudo bem, o quando era uma palavra atrativa. Mas o quando está muito distante do verbo, vem muito distante desse verbo. Então deixa eu cortar o R e colocar o lá. Não é o caminho correto. Não é o caminho correto. O primeiro caminho, antes de qualquer coisa, é testar para depois enxergar se vai cortar o R, se não vai cortar o R. Não é porque o verbo terminou em R que eu vou sair por aí cortando o R, S, Z de verbo, não. A unidade gramatical tem que te liberar para que o corte seja feito. Como assim, Jacira? A primeira coisa que você tem que descobrir, o primeiro passo que você tem que aqui, de alguma forma, estabelecer, é conseguir classificar essa unidade verbal. Porque não adianta o verbo estar terminado em R, porque se ele vier, por exemplo, nós vamos avaliar, vamos compreender o que ele é. Mas se, porventura, ele estivesse no futuro do subjuntivo, você jamais poderia cortar o R e colocar o lá. Então, não adianta partir para cima da regra do próprio pronome. Não é por aí. Esses verbos que apresentam corpos unitários, tanto da flexão do infinitivo, tanto da relação do infinitivo, quanto da relação do futuro do subjuntivo, precisam ser testados. Qual é a forma mais certa de testar? Vou chegar aqui e vou dizer assim, quando ele saber a música, ou quando ele souber a música. Jacira, quando ele saber a música, não dá certo, não. Eu não vou conseguir colocar o saber. Ou seja, esse seu verbo agora não está no infinitivo. Então, vamos aqui pensar. Vamos aqui enxergar. Quando você disse assim, quando ele cantar a música, quando ele souber a música, então, peraí, souber, o que eu tenho aqui é um futuro do subjuntivo. Não cabe de forma alguma o verbo saber lá dentro, quando ele saber a música, quando ele souber. Então, se veio aqui a substituição quando ele souber a música, o que eu vou entender, portanto, é uma determinação específica de que o meu verbo não estava no infinitivo, apesar de ter um corpo semelhante a isso. Ele não estava no infinitivo, ele estava no futuro do subjuntivo. E aí, portanto, eu não posso estabelecer o quê? Ênclise. Então, mesmo que o meu verbo tenha terminado com R, mesmo que a regra seja cortar o R, a regra matriz do pronome, como eu tenho uma unidade verbal que é acima de qualquer horizonte de pronome, as regras verbais estão acima dos pronomes, porque, como eu digo lá no meu método, verbo é classe de base. Se verbo é classe de base, a regra dele é superior à regra do pronome. Então, vamos aqui pensar. Quando você enxerga que o cantar está flexionado ali no futuro do subjuntivo, automaticamente você não pode estabelecer ênclise, apenas o quê? Próclise. Então, o certo aqui na hora de fazer a substituição seria como? Quando ele a
cantar. E aí você não tem outra posição viável para essa unidade. Nada de cortar o R, não tem nada que cortar. Compreenderam? Tá? Vamos aqui a outro exemplo. Não cantar a música seria o ideal. E eu vou testar, gente, até ali o substantivo, combinado? Eu não vou à frente não, porque eu estou trocando a matriz semântica de um verbo por outro. É só para testar o verbo. Então, o teste caminha até o substantivo aqui, que vai ser substituído por pronome. Fumar, que chega aqui e me pede assim. Observe a palavra grifada em cada uma das assertivas abaixo, em cada uma das opções abaixo, e assinale aquela que o substantivo, ao ser trocado por pronome, possa garantir duas posições viáveis, duas posições corretas, duas posições amparadas pelas regras gramaticais. Ou seja, tem que enxergar ali se aquele pronome pode conceber mais de uma regra. Então, olha, não cantar a música seria o ideal. Compreendem que aquele verbo que apareceu ali, ele tem que ser testado? Por que ele tem que ser testado? Porque ele tem uma forma física que é tanto equivalente ao infinitivo, teoricamente, como equivalente ao futuro do subjuntivo. Então, o caminho mais certo não é chegar aqui, cortar o R e já colocar o lá, ou, pior ainda, falar assim, ó, não, se tem palavra atrativa, o meu pronome vai ser trocado, ali o meu substantivo vai ser trocado por pronome, e automaticamente eu vou pegar esse pronome e vou colocar colado com a palavra negativa ali. Não tem outra saída, só aquela posição ali pertinho da palavra negativa que vai ser a certa. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer base teórica, teste o verbo. A garantia aqui dentro é testar o verbo. Então, vou olhar para o verbo e vou pensar assim, ó, não saber a música seria o ideal. Eu não vou falar não souber a música. Em contrapartida, aqui não cabe não souber a música. Aqui só cabe o quê? Não saber a música seria o ideal. Então, esse verbo agora, como ele foi testado aqui pelo saber, automaticamente eu vou compreender que essa unidade verbal está trazida aqui no infinitivo. E qual é o recado do verbo no infinitivo para quando você tem uma unidade aqui em raiz? Qual é a regra do infinitivo para quando você tem aqui uma relação com pronome? Olha o que o verbo no infinitivo diz. Haverá próclise ou o quê? Ênclise, mesmo que haja palavra atrativa. É esse tipo de situação que a FUMARC tem paixão quando ela cobra pronome nos casos do certame, nos casos do edital. Colocou assim, ó, pronome, próclise, mesóclise e ênclise, geralmente o que a FUMARC faz, se ela quiser pegar pesado com os pronomes, é cobrar do aluno uma posição facultativa para esse pronome. E aqui exatamente nós temos, eu teria a possibilidade de escrever essa unidade assim, ó, não a cantar seria o ideal, ou então eu teria a possibilidade, não cantá-la seria o ideal. Preciso compreender que essa regra, o verbo aqui, ele estava sozinho no infinitivo. Então, a regra máxima é do verbo. Esse verbo nem em locução ele está sozinho. Então, quando o verbo vem em locução, ele vai compartilhar do outro uma simbologia de regra. Então, os dois verbos em locução vão ajudar ali a posição pronominal. Mas quando você tem um verbo só, que é o que a FUMARC faz em linha de frente, é ordenar a relação posicional do pronome com um verbo, e geralmente esse verbo mantém uma forma física que sirva tanto ao infinitivo quanto ao futuro subjuntivo, a primeira coisa que se faz não é ser levado ao entendimento de que, por existir uma palavra atrativa, o seu pronome só poderia entrar aqui. Jamais o candidato tem que pensar assim. Primeira coisa que ele faz é testar o verbo. É a primeira postura dele. Depois ele vai entender o que ele pode. Classificou o verbo, que parece com as duas naturezas, classificou, aí ele decide o que ele faz com o pronome. É o primeiro passo. Outra articulação que eu tenho muita preocupação com essa postura da FUMARC no que diz respeito a horizonte de pronome é a questão da pontuação.
O aluno, na altura do campeonato, ele estuda, né, quais são as palavras atrativas que vão ocasionar uma próclise. Aí ele estuda palavras negativas, advérbios, pronomes. Nada de falar pronome atrai pronome, não existe isso. São pouquíssimos pronomes que fazem esse processo atrativo, que é o pronome relativo, pronome demonstrativo, por exemplo, pronome indefinido. São esses 3 pronomes que puxam a relação do pronome oblíquo para perto, que provocam obrigatoriamente a posição da próclise ocorrer. Claro, desde que não haja um verbo no infinitivo, porque aí é a regra sumária do verbo. Então, olha, vamos aqui enxergar, vamos aqui compreender os horizontes. Quando você estuda próclise, naturalmente você já estuda aquele grupo atrativo. Palavras negativas, advérbios, pronomes, que são esses 3 que eu disse, gerúndio precedido de em, exclamou, próclise. Então, você, por exemplo, você já tem isso em mente de forma muito clara. O perigo é quando a FUMARC traz articulações paralelas. Quais são as articulações paralelas? A classificação do verbo para saber a posição do pronome. Então, ela articulou o verbo ao pronome. Segundo caso, a relação da pontuação com o pronome. Essas unidades é que são perigosas. Essas é que tem perigo, porque a FUMARC se alimenta exatamente desses casos para cobrar do aluno posições viáveis para aquele pronome. Então, se eu dissesse assim, ó, aqui se vive bem. Primeira articulação que eu vou compreender aqui dentro é que existem, sim, 2 advérbios, 2 relações adverbiais, que é o aqui, que nos traz a ideia de localização, um advérbio de lugar, e o bem, que é um advérbio aqui modal, um advérbio de modo. Esses têm 2 advérbios, mas apenas o aqui é atrativo. As palavras atrativas, para que elas sejam atrativas, elas seguem um parâmetro de classificação, são apenas algumas, né? Palavras negativas, os advérbios, os pronomes indefinido, relativo, demonstrativo. Esses grupos, eles são atrativos desde que eles sejam colocados antes do verbo. Então, apesar de nós termos 2 advérbios aqui dentro empregados, apenas o aqui é atrativo pela relação posicional que esse advérbio ocupou em relação ao verbo. O aqui é atrativo porque ele veio antes do verbo. Automaticamente, pelo fato de nós não termos nada aqui no infinitivo, não tem uma regra máxima do verbo no infinitivo. Então, você vai olhar para o pronome e vai entender que aqui dentro a regra da palavra atrativa vai ser adotada, porque não existe nenhuma regra acima dela, que seria uma unidade de verbos no infinitivo. Não existe isso aqui dentro. Então, naturalmente, eu vou puxar o pronome oblíquo para pertinho do aqui. E vou manter o pronome oblíquo, o se, aqui, nessa posição obrigatória, na posição de próclise. Só que o que me amedronta é em processos de reescritura, o aluno não observar, por exemplo, a existência, às vezes, de uma vírgula, que não existia, mas que a banca foi lá e colocou, que nós não tínhamos, mas a banca na reescritura foi lá e aplicou. Quando a vírgula entra, essa palavra que até então era atrativa, quando a vírgula se faz presente, esse poder de atração também é separado, porque a vírgula no nosso sistema linguístico, ela provoca a ordenação de pausa, ela faz uma pausa ocorrer, mas no exato momento em que ela faz essa pausa ocorrer, ela separa os corpos gramaticais. Naturalmente, ela provoca uma separação entre os corpos. Então, aqui, que até então era atrativo, era uma palavra que iria puxar o pronome para perto, quando foi separado por vírgula, automaticamente perdeu seu cunho atrativo. Você não vai iniciar com a base pronominal. Não se inicia nenhuma unidade com pronome oblíquo. Então, quando a vírgula veio, automaticamente ela separou aquilo que era atrativo e ordenou que a posição desse pronome fosse posta lá na condição de ênclise. Então, o pronome agora ele tem que vir articulado à frente. Vive-se bem. Aí, muitas vezes, a FUMARC traz uma outra forma de cobrança, que seria colocar os pronomes já apresentados na ordem. Então, ela já apresenta o pronome antes do verbo, o pronome depois do verbo, abre aqui parênteses e pergunta para o aluno
a justificativa daquele pronome ter sido colocado depois, posterior ali ao verbo. Aqui, uma justificativa errônea, mas que a FUMARC faz em inúmeras provas, questão de cobrar, questão de falar, é que o pronome, por exemplo, ela justifica assim, ó, esse pronome se foi posto depois do verbo, ele foi lá para depois do verbo, na posição de ênclise agora, porque o bem o atraiu. Não existe isso. É mentira, é um ledo engano, não existe isso. O pronome foi colocado posterior ao verbo porque houve emprego de vírgula que separou até então aquilo que era atrativo. Ao separar aquilo que era atrativo, naturalmente houve ali a necessidade de nós termos uma ênclise. Então, o que eu peço a vocês é que vocês tenham uma atenção muito forte, uma atenção realmente voltada para o aspecto da pontuação. Aqui eu não tenho talvez, não. Aqui eu tenho uma obrigação de colocar o se posterior ao verbo numa posição de ênclise. Então, eu não tenho duas posições viáveis. Quando eu retiro a vírgula, eu tenho apenas essa posição matriz, que é a próclise, e quando eu coloco a vírgula, eu tenho apenas essa posição matriz, que é a ênclise. O que a FUMARC faz necessariamente é articular a pontuação em meio aos pronomes. Nesse tipo de questão aqui, ela abre parênteses e pede a justificativa logo à frente do porquê desse pronome ter ido para frente do verbo, tá? Então, prestem atenção. Então, olha, uma outra questão que a FUMARC pode cobrar de vocês é o fato de vocês identificarem, vou apagar aqui esse pedacinho, é o fato de vocês identificarem a inexistência de uma palavra atrativa. De forma geral, a próclise não pode, de forma alguma, ser aplicada, ser trabalhada, se o pronome oblíquo vier no início da sentença. Então, o que eu não posso é... A única vez na prática, assim, em geral, em regra, que eu não posso aplicar uma próclise é quando eu tenho um verbo iniciando estrutura, porque eu não posso colocar o pronome antes dessa estrutura. Prestem atenção no terceiro caso que a FUMARC aplica, numa terceira relação, que a FUMARC aplica, que também traz dúvida para o aluno. O aluno vai lá e estuda preceitos de mesóclise. E aí, quando ele abre a gramática, fica muito claro para ele que para a mesóclise ser trabalhada, ou seja, para o pronome vir articulado ao meio do verbo, para a mesóclise ser articulada, o verbo deveria estar nos casos de futuro do indicativo, que são dois. Então, para que a mesóclise ocorra, existe uma aqui, exigência do verbo estar articulado no futuro do presente, do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, assim vai. O que esse aluno às vezes desconhece, e a FUMARC se vale exatamente desse desconhecimento para gerar questão em prova, é que o verbo no futuro, ele me dá a condição de formar uma mesóclise. Mas se houver uma palavra antes desse verbo, mesmo que não seja atrativa, eu posso trabalhar uma próclise. Próclise é regra matriz, é regra mãe do sistema linguístico. Tanto é que qualquer professor de português que for ensinar o aluno a trabalhar próclise, mesóclise e ênclise, a primeira coisa que ele ensina é a próclise, para depois ensinar a mesóclise, para depois ensinar a ênclise. Porque a ênclise, necessariamente, é a inexistência da próclise e da mesóclise. Então, essa ordem de ensino é a ordem que determina a pessoa a relação de importância também dos elementos. Então, o fato de você estudar a próclise antes é justamente para você pensar que ela é regra matriz. Só não poderá ocorrer próclise se o verbo iniciar a construção, porque eu não posso, de forma alguma, deixar de forma desamparada, não posso deixar de maneira alguma um pronome oblíquo desamparado no início da estrutura.
Agora, vamos lá pensar. Se eu falasse assim, ó, cantaria... Quer ver? Eu vou colocar um eu aqui antes. Só para vocês entenderem qual é o perfil FUMARC. Eu cantaria a música se soubesse a letra. Eu cantaria a música se soubesse a letra. Aí vem ali a FUMARC, bem devagar, feito uma felina, e pergunta assim para o aluno: assinale a opção que o pronome possa apresentar mais de uma posição. Aí ela grifa o a música e pede a substituição do a música por um pronome correspondente. Quando esse aluno observa a existência de um verbo no futuro, automaticamente na cabecinha desse aluno vem a seguinte ideia: eu só posso ter a mesóclise. É isso que vem na cabecinha do aluno ali, de imediato. Porque é isso aí que vem enraizado e decorado anos-luz de ensino de língua portuguesa. Mas esse aluno ele vai se deparar com uma FUMARC, que é uma banca de contexto, que é uma banca articulada, que é uma banca que evolui, que se preocupa com a elaboração das provas, que preocupa com a articulação das unidades. Então, essa banca não é uma banca morta. Então, o que ela vai enxergar? Qual é a falha no sistema linguístico desses alunos, desses candidatos, que possivelmente haja para que eu aproveite dessas falhas e crie questões. Quando o aluno olha o verbo no futuro do indicativo, seja o futuro do presente, o futuro do pretérito, quando ele bate o olhinho ali, ele fala assim: opa, já sei, só mesóclise aqui, deixa eu pular para outra questão. Prestem atenção, o verbo não iniciou a unidade. O fato desse verbo estar no futuro dá a ele a condição de elaborar a mesóclise. Mas pelo fato desse verbo não ter iniciado a construção, eu posso perfeitamente também trabalhar a próclise. Então, eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, eu a cantaria, vírgula, se soubesse a letra. Ou eu vou abrir o verbo, não é isso? Aí o verbo seria aberto assim, ó. A desinência seria aqui à frente, o ia, e aí eu tentaria jogar o lá aqui dentro. Só que como esse verbo que eu fiz aqui foi abrir a unidade verbal, desinência para um lado e articulação do verbo para o outro. Como o pronome vai entrar aqui ao meio, automaticamente é um pronome que me pede ali o corte do R, porque não tem preposição nem nada, vai pedir o corte do R, vou cortar o R e vou colocar o lá. Porque o L na língua portuguesa, o L, é que nos representa o corte nas unidades verbais. Então, seria aqui, ó, eu cantar lá ia, vírgula, se soubesse a letra. Combinado? Pelo fato de você ter um verbo no futuro, já te dá o direito de formar os casos de mesóclise. Mas, se essa unidade verbal não abrir o contexto, não abrir o período, eu teria a condição muito clara de colocar o pronome amparado por uma articulação aqui, olha. O pronome eu é pronome reto, ele não é atrativo. Concorda comigo que ele não é atrativo? Pronome reto não é atrativo. Quais são os pronomes atrativos que eu disse a vocês? O relativo, o indefinido e o demonstrativo. Pronome reto não é atrativo. Então, eu posso perfeitamente ter duas posições viáveis para esse pronome, que é o que a FUMARC mais gosta de perguntar. Posições viáveis para o pronome. Jacira, duas perguntas. Se eu retirasse o eu, aí, neste caso, eu teria o verbo iniciando a construção da unidade e aí jamais eu poderia colocar o pronome oblíquo aqui no início. Então, se eu retiro o eu, automaticamente a única posição viável para esse pronome agora é a posição de mesóclise. Por quê? Porque eu disse a vocês que nenhum verbo, seja em qual futuro for, pode ter a ênclise articulada. Então, quando eu tiro aquilo que deu amparo para o pronome, para que o pronome erroneamente não inicie a unidade, o pronome oblíquo, não inicia a unidade, se eu retiro ali a palavra que amparou o pronome oblíquo, automaticamente esse pronome oblíquo é obrigado a se manifestar na posição apenas de quê? De mesóclise. Jacira, outra pergunta. Se houvesse uma palavra atrativa e o verbo no futuro, aí eu vou seguir a palavra atrativa.
Jacine, mas você não disse que o verbo é unidade matriz, que eu tenho que seguir a unidade do verbo, que eu tenho que seguir o que o verbo determina? Sim, no infinitivo, porque o infinitivo é a raiz de qualquer articulação dos verbos. O verbo flexionado não é matriz. Quando você vai entender a construção do verbo, a origem da língua como um todo, você vai observar que existem construções que eram taxadas de forma primitiva para que houvesse, por meio dessas formas, a criação de outras. Então, essas formas que são primitivas, elas são regras mãe, regras que são matriz do nosso ensino. Então, o verbo, quando ele vem no infinitivo, o verbo, quando ele é procurado no dicionário, analisado de alguma forma, você analisa o verbo sempre no infinitivo, porque o infinitivo é a raiz de qualquer articulação verbal, de qualquer outra forma de se compreender ou de se manifestar as outras unidades verbais, as outras articulações verbais. Então, o verbo no infinitivo realmente é regra matriz. Mas o verbo flexionado aqui no futuro não é regra matriz. Então, nós vamos optar pela palavra atrativa. Em resumo, se houvesse uma palavra atrativa, por exemplo, olha lá. Eu não a cantaria. Se soubesse a letra. Quando eu jogo aqui dentro uma palavra de cunho atrativo, naturalmente eu vou compreender que aqui eu tenho apenas uma posição para esse pronome, que é ser concebido antes do verbo em posição proclítica, na articulação de uma próclise. Aqui você não tem duas posturas para o pronome, não. Combinado? Então, o que eu quis mostrar para vocês foi o jeito especial de a FUMARC abordar o pronome no interior da prova, fazendo articulações da posição pronominal com os verbos no infinitivo, com os verbos, no caso da mesóclise, os verbos que, as articulações verbais, as flexões que permitem a mesóclise ocorrer, tenham cuidado com esse tipo de informação, e o pronome ainda articulado ali com a pontuação, que são os 3 caminhos mais utilizados pela FUMARC para conseguir elaborar questões que dão pano para manga e muita dor de cabeça para os candidatos. Espero que agora não seja mais dor de cabeça para vocês. Um beijo carinhoso, até o nosso próximo encontro. Estamos já no finalzinho do nosso mini curso. Então, vamos nos encontrar com total veemência para nós irmos articulando as unidades finais para encerrarmos com chave de ouro este mini curso, tá bom? Beijinho carinhoso, até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.